Olá, eu sou Jânio Araújo e aqui você tem a opinião. Hoje começa a nova Champions League, que aboliu a fase de grupos. Mas como é que vai acontecer agora na competição? É isso que a gente vai ver neste vídeo, mas antes vamos soltar a nossa vinheta. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola! Bom, em primeiro lugar, acabou a fase de grupos, então não tem mais aquele grupo A, grupo B, grupo C. Em segundo lugar, o número de clubes passou de 32 a 36. Mas se não vai haver fase de grupos, então como é que vai ser a disputa? A disputa será de pontos corridos, porém, as equipes não vão fazer 35 jogos, e sim apenas 8. Apenas entre aspas, né? Porque é 2 jogos a mais do que fazia na primeira fase até o ano passado. Mas antes de tudo, vamos ver como é que ficaram os potes para o sorteio de hoje e daqui a pouco a gente tenta explicar. E assim ficaram os potes para o sorteio de logo mais. No pote 1 tem o atual campeão Real Madrid, o Manchester City, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter de Milão, Borussia Dortmund, RB Leipzig e o Barcelona. Já no pote 2 tem o Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Clube Bruges, Shakhtar Donetsk e Milan. No pote 3 tem o Feyenoord, o Sporting de Portugal, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb, RB Salzburg, Lille, Estrela Vermelha, Young Boys e Celtic. E no pote 4 tem Slovan Bratislava, Mônaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bolonha, Girona, Stuttgart, Sturm Graz e Brest. E aí, como é que vai ficar a ordem dos jogos? Bom, explicando um pouco mais esses potes, né, eles foram definidos pelo ranking da UEFA e estes potes também, as equipes que vieram na fase prévia, são 7 equipes que vieram e cada equipe sorteada vai pegar 2 adversários de cada pote. Então, a tendência é que sejam níveis homogêneos, ou seja, você vai pegar 2 times do pote A, 2 times do pote B, 2 times do pote C e 2 times do pote D. Bom, aí são os potes, né? Como eu falei antes, esse sistema é adotado em alguns esportes. Por exemplo, a Liga das Nações de Voleibol. São 16 seleções. Porém, na primeira fase, você faz 12 jogos. Ou seja, tem 3 adversários que você não vai pegar. E há uma contagem geral, onde os 8 primeiros, ou melhor dizendo, 7 primeiros, normalmente são os 8, porque o país sede fica entre os 8, mas pelo regulamento são os 7 primeiros e mais o país sede da fase final se classificam para a segunda fase. Esse sistema, apesar de maluco, em minha opinião, eu acho ele muito justo. Muito mais justo, por exemplo, do que o regulamento do Campeonato Paulista ou da Copa do Nordeste, onde equipes enfrentam adversários de outros grupos. E acaba havendo um desequilíbrio. Só para se ter uma ideia, né, para citar um exemplo, no Campeonato Paulista, o São Bernardo fez a 5ª melhor campanha e ficou de fora, porque ele ficou em terceiro em seu grupo. Enquanto a Portuguesa, que brigou contra o rebaixamento até a última rodada, ficou em 13º e se classificou para a segunda fase. Se tivesse adotado o sistema de pontos corridos, o São Bernardo teria sido classificado, porque fez 22 pontos, e a Portuguesa, com apenas 13 pontos, não teria classificado. Outra coisa acontece também na Copa do Nordeste, onde o grupo A foi bem melhor do que o grupo B, ou seja, uma equipe que foi última colocada no grupo A, ela estaria classificada se tivesse sido adotado o sistema de pontos corridos, e o Náutico, por exemplo, teria ficado de fora da segunda fase, pois não ficaria entre os 8 melhores. Então, o sorteio de hoje vai ser sobre um software. Por exemplo, no pote 1 tem Manchester City, tem Bayern de Munique, Real Madrid, PSG, Liverpool, Inter de Milão, Borussia Dortmund, RB Leipzig e Barcelona. Então vamos fazer uma espécie aqui de explicação rápida. Vai ser sorteada a bolinha do pote 1, digamos que seja o Real Madrid. Então vai ter 2 dessas equipes que o software vai definir
quem o Real Madrid vai pegar. Já sabemos que não pode ser o Barcelona, porque o Barcelona também é espanhol. Outra possibilidade que não pode acontecer é Bayern de Munique e Borussia Dortmund, porque não pode enfrentar dois times do mesmo país. Então, ou ele vai pegar o Borussia Dortmund, ou pode pegar, né? Também não é certo que ele vai pegar um alemão, ou então o Borussia Dortmund. Não pode pegar os dois. E aí depois vai definir dois do pote 2, que pode ser a Atalanta, por exemplo, mas não pode ser Atalanta e Juventus, porque são dois italianos. E aí por diante. Então o sorteio ele vai ser mais automático do que real. Então depois sorteia uma bola do pote 2 e o software vai definindo, sempre com a preocupação de não colocar outro time do país. Por exemplo, vamos dizer que sorteia o Benfica. Então não vai colocar mais um português no grupo. E também, por exemplo, o Sporting, que foi o campeão, não vai colocar. E também não vai colocar, por exemplo, dois espanhóis, Real Madrid e Barcelona, por exemplo. Então, é mais ou menos dessa forma que vai acontecer. No final da história, cada equipe vai fazer 8 partidas. 4 como mandante e 4 como visitante. E aí, como é que vai ser a classificação? A classificação vai ser geral. Como eu falei, é um sistema de pontos corridos chamado fase de ligas. E aí, os 8 primeiros colocados após as 8 rodadas, eles vão se classificar diretamente para as oitavas de final, que vai ser disputada em mata-mata. E do 9º ao 24º colocado vai entrar num playoff, como uma repescagem, como aconteceu, por exemplo, na Copa Sul-Americana. Será ida e volta. Esse playoff será sorteado, tá certo? Não será normalmente o 9º contra o 24º, ou seja, todo mundo vai ter um sorteio, e aí vai sortear esses mata-matas do playoff. Deve ter aqueles critérios de não se pegar times do mesmo país, não foi informado dessa situação, e depois os 8 classificados vão se juntar aos 8 lá nas oitavas de final, onde haverá um novo sorteio. Do resto, a Liga dos Campeões continua da mesma forma. A única mudança é exatamente nessa fase de grupos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem o seu like. Se não é inscrito, se inscrevam. É isso sobre a nova Liga dos Campeões. Sorteio hoje, à 1h da tarde. O TNT Esportes transmite ao vivo. Um abraço e até lá, até mais com outro assunto. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. Show de bola!